Então, gente, eu separei umas leituras bem interessantes para vocês sobre gênero, serviço social e gênero, feminismo, uma série de livros que eu acho fundamentais se você quiser se aprofundar nesse assunto. Então, vem comigo que você vai conferir essas dicas após a vinheta. O primeiro livro que eu queria indicar é um livro bem didático, cheio de figurinhas. Para quem já me acompanha, eu já indiquei ele em outros momentos, que é esse livro aqui, é o livro do feminismo. Esse livro, ele é uma edição da editora Globo e ele é cheio de figurinhas, ó, ele é bem histórico, como vocês podem observar. E esse livro, ele é muito bom para quem quer conhecer um pouco a história das conquistas dos direitos das mulheres, todo o processo de conquista dos direitos políticos, sociais, reprodutivos, conquistas durante o casamento, enfim, é um livro muito didático que mostra toda a história, a processualidade das lutas das mulheres. Então, uma ótima recomendação para você que quer iniciar aí a discussão sobre esse assunto. Um outro livro muito interessante é esse livro da Ana Isabel Vares Gonzalez, que ela vai contar as origens e a comemoração do Dia Internacional das Mulheres, que foi aprovado em 1910 na Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, e como isso tem alusão com as mulheres que foram, incendiadas em um processo de luta, mulheres trabalhadoras foram queimadas numa fábrica, que é algo bem marcante desse processo de 8 de março. É um livro da editora Expressão Popular, um livro super acessível e recomendo demais esse livro para a gente aprender um pouco sobre o dia 8 de março. Já relacionando as leituras de gênero e serviço social, tem 3 livros que eu quero indicar para vocês. Um inicial, é o da Mirla Cisne e o da Silvana Mara, que é o volume 8 da nossa biblioteca básica, que é sobre feminismo, diversidade sexual e serviço social. Essas autoras, são bastante referências nessa discussão, principalmente no que tange relações sociais de sexo, raça e classe. Então, há esse recorte nesse livro, tá? E é um livro da nossa biblioteca básica da editora Cortez. Um outro livro que é também dialogando com esse da biblioteca básica, que é de uma das autoras, só que é somente da Mirla Cisne, que é uma referência nacional na discussão, de feminismo, de sexualidade no serviço social. Ela vai, na verdade, fazer um brilhante estudo aqui sobre o movimento das mulheres brasileiras, principalmente com recorte de classe. O título do livro é Feminismo e Consciência de Classe no Brasil, da Mirla Cisne. É um livro também da editora Cortez, que é uma referência. Então, é uma obra muito interessante também para compreender a história das lutas das mulheres brasileiras, principalmente das mulheres trabalhadoras, porque há esse recorte da consciência de classe relacionado à sexualidade. Outro livrinho, na verdade é uma brochura, que está disponível no site do Conselho Federal de Serviço Social, é essa da edição do Combate ao Preconceito do Conselho Federal de Serviço Social, o nosso capítulo, o caderno 6º, na verdade, que é sobre machismo. É bem fininho, como vocês podem observar, é uma pequena brochura e ele está disponível gratuitamente para download no site do Conselho Federal de Serviço Social, tá? Muito legal também, bem interessante, inclusive para trabalhar aí com a população usuária dos serviços que a gente atua. Entrando aqui já, em questões mais amplas, falando aqui já na verdade de feminismo e de outras questões envolvendo o Brasil, eu tenho 2 obras para indicar, tá? Que é essa daqui, Feminismo e Política, do Luiz Felipe Miguel e da Flávia Biroli, que é uma referência na discussão de feminismo, de divisão sexual do trabalho, de sexualidade no Brasil. É uma autora que eu recomendo muito
coesa, muito rigorosa na sua metodologia, em toda uma discussão do que é machismo, do que é patriarcado, das relações sociais e de como isso impacta a participação social das mulheres, especialmente na esfera pública, os rebatimentos disso no trabalho e, obviamente, na participação política, digamos assim, que mobiliza a luta contra a desigualdade social e a importância da luta das mulheres com recorte de classe. Então, é um livro da editora Boitempo e principalmente por causa dessa autora aqui, a Flávia Biroli, que também é autora do outro livro que eu quero indicar para vocês, né, que é esse daqui, Gênero e Desigualdades e os Limites da Democracia no Brasil. É também da editora Boitempo. A Flávia Biroli é uma das minhas autoras preferidas na discussão do feminismo, divisão sexual do trabalho, porque ela pensa a posição da mulher na sociedade. E como, na verdade, a mulher, ela tem esse recorte de classe, mas obviamente também tem um recorte de raça, não dá para pensar, né? A mulher sem um recorte de raça, a sua ocupação no processo de trabalho e como todo esse processo traz, na verdade, restrições à cidadania das mulheres no Brasil e no mundo. Então, ela vai fazer toda uma discussão da inserção precária da mulher na sociedade, da inserção precária da mulher, especialmente na divisão social e técnica, que é também sexual, do trabalho. Então, ela vai fazer toda uma discussão sobre os privilégios que são fornecidos aos homens e como isso, na verdade, impacta os direitos das mulheres. Então, essa autora é fenomenal, inclusive se vocês não puderem ler, comprar esses livros, existem vários vídeos dela no YouTube, especialmente no canal da editora Boitempo, que é a editora desse livro aqui. Um livro que eu acho assim que é de extrema importância também é esse livro, que é uma pesquisa da Ludmila Kocek-Abílio, que é Sem Maquiagem, um trabalho de 1 milhão de revendedoras de cosméticos, que ela vai, na verdade, trabalhar todo o processo de uberização do trabalho feminino. Como assim uberização? É uma categoria para explicar o processo de precarização, especialmente a partir da exploração do trabalho, para mulheres que se tornam, abre aspas, empreendedoras de si mesmo, sem uma relação e uma vinculação de trabalho. É um processo de, na verdade, individualização e exploração máxima dessa força de trabalho. A gente vê muito isso com a discussão da uberização, mas pouco se pensa, por exemplo, nas revendedoras de cosméticos como Avon, Natura e outras marcas, né? Enfim, que utilizam a força de trabalho dessas mulheres sem nenhuma relação contratual de trabalho, a colocando em situações subhumanas de exploração de trabalho. Então, nessa pesquisa, a Ludmila faz assim um brilhante texto que é, na verdade, despindo essas relações de trabalho, por isso o título Sem Maquiagem, e é um livro também da editora Boitempo. E um plus para vocês é uma discussão muito interessante de uma grande amiga minha, ela se chama Mariana Nóbrega. Esse livro dela é Morte Violenta de Mulheres no Brasil e Novas Vulnerabilidades. Da violência do patriarcado privado à violência do patriarcado público. Mariana Nóbrega, ela fez doutorado em criminologia na PUC do Rio Grande do Sul e ela fez uma pesquisa sobre a morte violenta de mulheres e como essa morte violenta de mulheres ela ocorre, qual é a causa, qual é a motivação. Ela vai fazer toda uma discussão que, na verdade, os dados que ela encontra revelam que a maior parte das mulheres morrem, na verdade, é pelo tráfico de drogas. Aí trazendo um recorte de classe, um recorte de raça para a morte dessas mulheres, porque as mulheres que estão morrendo são mulheres pobres, periféricas e negras, né? Então a gente geralmente pensa que somente mulheres morrem vítimas de assassinatos violentos por seus companheiros, em suas casas, mas na verdade há toda uma violência que parte da própria ausência do Estado na oferta de políticas públicas que levam muitas vezes essas mulheres de formas diretas ou indiretas terem acesso a esse tipo de violência brutal que acaba culminando no seu assassinato. Uma pesquisa brilhante, tenho muito orgulho de ser amiga de Mariana e esse plus aqui queria concluir com esse livro.
Se vocês quiserem, podem mandar mensagem para mim, que eu passo o contato dela para vocês adquirirem. É pela editora Aspas, mas é bem mais fácil adquirir pessoalmente com ela. Então ela vai fazer toda essa discussão da morte violenta de mulheres. E eu acho que é muito importante a gente se apropriar dessa discussão, especialmente pelo nosso contato com mulheres em situação de vulnerabilidade social, risco social e pessoal, que estão inseridas nos serviços ou nas comunidades em que a gente está atuando, né, no nosso exercício profissional. E aqui é para mim uma chave muito importante perceber que não é só o patriarcado privado que mata as mulheres, mas também, e na maioria dos casos, a partir da pesquisa dela, patriarcado público, toda essa estrutura pública do Estado, da violência, do tráfico, assassinando mulheres. Então, é isso, gente. Eu espero que essas dicas de livros tenham aberto o horizonte de vocês para leituras sérias, rigorosas, sobre o assunto de feminismo, sexualidade, gênero, desigualdade social e, obviamente, com recorte de classe, tá bom? Então, a gente se vê nos próximos vídeos. Não se esquece de se inscrever no canal e dar joinha aqui. Me comenta aí nos comentários se você já leu algum livro desse que eu indiquei pra você e se você ficou interessado em algum, tá bom? Um beijo e até a próxima!